Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estiverem ouvindo. Meu nome é Gabriel Reis Batista e estou aqui para corrigir um erro que eu percebi que eu tinha cometido há 2 meses atrás, né? Enfim, fui comemorar que me dei bem em uma prova e fui fazer essa questão. E o meu argumento, que já foi explicado nas outras aulas, né? Que é o número que está aqui entre parênteses será o valor que estará dentro do log. E isso será a base do log. Só que eu não fiz isso, né? Eu botei que era da ordem de n, mas isso aqui é da ordem de log de n mais 1 na base 2. E é isso que eu vou comprovar aqui para vocês, dando um exemplo mais claro do que está acontecendo aqui. Bom, primeiro que é que ele fala? Que a gente tem um vetor A de tamanho n. Então, veja, a gente tem um vetor A de tamanho n. Então, eu vou dizer que meu vetor ele tem apenas 3 espaços. Tem 3 espaços, onde então n é igual a 3, onde n representa o tamanho do problema, certo? E x é o valor que eu quero pesquisar. Eu vou dizer que eu estou atrás do número 40. E ele fala aqui, saída, um índice m para o item pesquisado ou menos 1, caso não encontre o item. Então vamos rodar o algoritmo na mão e entender o que está acontecendo aqui. Ele fala que início recebe 1. Ok. E fim recebe o valor de n. Certo. Então eu tenho, por exemplo, que eu tenho o início sendo 1 e o fim sendo 3, afinal, o fim recebe n. Então ele fala, enquanto o início for menor ou igual a fim. Veja, essa relação aqui, ela é verdadeira? Ela é verdadeira. Então executa. E se vocês repararem, essa condição justamente vai ser o critério de parada desse algoritmo. E o algoritmo ele fala o quê? Enquanto m recebe início mais fim dividido por 2. Ou seja, se o início é 1 e o fim é 3, então é 1 mais 3 dividido por 2. Logo, 4 dividido por 2 é igual a 2. O que esse 2 representa exatamente? É que o m estará aqui, ó, na posição 2. Dito isto, ele vai fazer o seguinte. Se x for menor que AM. Veja, quando ele pergunta isso, ele está fazendo o quê? X é o nosso 40. Se o A2, quem é A2? 20. Essa relação, ela é verdadeira? Não. Então, essa linha seria executada para ver se realmente acontece, mas isso aqui não ia executar. E agora ele faz a seguinte pergunta. 40, ele é maior que o A2, que é 20? Ah, isso é verdade. Então, o início ia receber o valor de m mais 1. M não é 2? O início não era 1 agora? Não era 1 antes? Só que agora o início vai ser m, que é 2, mais 1. Isso vai ser igual a quanto? 3. Logo, se eu continuo, ou seja, esse loop ele iria ter essa verificação e voltaria para o loop novamente. E aí ele fazia a seguinte pergunta, início é menor ou igual a fim? Veja, início agora é 3 e 3 é menor ou igual a 3. Logo, essa linha seria executada. E a de baixo, início mais fim dividido por 2, também. Então a gente teria 3 mais 3 dividido por 2, logo 3. Diante disto, a gente teria o quê? Iria perguntar se x, 40, é menor que o A3. Quem é o A3? 30. Essa condição é verdadeira? Não. Então essa linha 6 não ia rodar. Agora a linha 7,
Iria. Logo, início é receber o quê? M mais 1. Então, ia receber 3 mais 1, que é 4. Logo, ele iria executar a linha do enquanto início for menor ou igual a fim, e ele veria que isso não é mais verdade. Afinal, eu ficaria com esta relação daqui, e isso não é verdade. Afinal, 3 não é maior ou igual a 4, e finalizaria o algoritmo. Então, em termos de notação O, isso é custo de quê? Bom, veja. Vamos apagar aqui e vamos deixar mais evidente. A primeira linha, como vimos, ela executa uma vez, que é só para receber as variáveis. Agora a linha 3, ela está em função da linha 4. A linha 4, se vocês perceberam, para 3 elementos eu fiz 2 verificações. Você me dizer que é de n-1, por exemplo. Só que se eu tivesse 7 elementos, ele não faria 6 verificações. Ele faria 3 verificações. Por quê? Porque, na verdade, como isso aqui se trata de suscetíveis divisões, isso é logaritmo. E quem define logaritmo? O que está dentro dele. É os termos que estão evidenciados aqui dentro. Se início é 1 e fim é n, logo se trata de o log de n mais 1. E quem é a base do log? É justamente o número que está dividindo, portanto, na base 2. Isso representa o custo de interações desse enquanto. Agora, se eu quiser saber o custo próprio enquanto em si, ele faz as interações mais uma verificação. Logo, a linha 3 tem um custo de log de n mais 1 mais 1. E a linha 4 tem o custo de log de n mais 1. A linha 5, como vimos, ela é executada toda vez. Então, ficaria desta forma. Agora, a linha 6 ela não é executada. E a linha 7 ela é executada de fato, mas ela é sempre executada e sempre acontece. Então, seria log na base 2 de n mais 1. Agora, por ela acontecer, consequentemente, o que é que não acontece? A linha 9 e a linha 10. E, consequentemente, também a linha 11, porque não dá tempo dele terminar esse loop. Não, na verdade, ele termina o loop, né? E por isso que ele retorna -1, porque justamente ele não conseguiu encontrar o elemento dentro do vetor. Mil perdões. E isso é o pior caso. Agora, o que seria o melhor caso possível? Bom, como vimos, se trataria de quê? De um número estar lá dentro e dele ser encontrado o quê? Na primeira verificação. Como assim? Se eu tenho um vetor A e eu tenho 3 elementos, e eu digo que meu x, na verdade, é o próprio 20, então quando vocês perceberem que ele faz esse início, que recebe 1, e o fim, que recebe 3, e eu fico com 1 mais 3 dividido por 2, eu iria cair aonde? Na casa 2, e a casa 2 representa justamente o valor 20. Então, o que iria acontecer? Eu iria para a linha 5, eu veria que 20 é menor que 20? Não. E 20 é maior que 20? Não. Então, 20 seria com certeza igual a 20. Logo, ele retorna n. Então, na primeira vez, ele já acaba esse algoritmo. Portanto, isso seria de uma ordem constante. Agora, quais seriam os valores? Bom, a gente teria aqui, seria, às vezes, verificação. Aqui, como vocês viram, rodar apenas uma vez. Aqui também, log na base 2 de n mais 1. É a mesma coisa, ele ia verificar, mas não ia rodar. E aqui é a mesma coisa. Agora, aqui ele ia
verificar. Aqui ele iria retornar. E no retornar -1, ele não iria executar porque já terminou o algoritmo aqui, ó, na linha 10. Então, se você juntasse todos os custos, você teria aqui o quê? Que no melhor caso, isso se trata de uma ordem de ordem 1. Após você agrupar todas as constantes e determinar, você veria que é de ordem 1. E no caso daqui, se você agrupasse todas as constantes, você teria que seria o quê? A log de n mais 1 com mais b. B representa o quê? Tudo que é de constante. E A representa o quê? Tudo que é as constantes, todos os custos de linha, cujos quais são log de n mais 1 na base 2. Espero que tenha ficado claro. Lembrando que esses assuntos foram abordados em outros vídeos, mas é muito importante entender como é que funciona o enquanto para determinar o custo dele. Por exemplo, eu fiz a demonstração de por que as coisas são como são, mas há uma regra muito mais simples, né? Que é justamente o que está dentro daqui define o valor que vai ficar dentro do parêntese do log. E o valor que está dividindo isso é justamente quem? A base. Então é por isso que ficou aqui. Só que, por exemplo, eu não poderia colocar início mais fim. Não. Eu preciso colocar o quê? Eu preciso colocar em função de n. Se o início representa 1, então posso colocar ele como 1. E se o fim representa n, então coloco o próprio n. E lembrando que a linha 4, ela não representa o custo 3, ela representa o custo do enquanto menos 1. Logo, se essa linha roda log de n mais 1, portanto, a dentro sim vai rodar log de n mais 1, fora do parêntese, mais 1. Espero que tenha ficado claro. E, aliás, isso aqui seria, né, da notação O de log na base 2 de n mais 1. Claro, lembrando que como isso aqui representa constante, e em notação O olhamos para o maior termo que temos, portanto seria da notação O de log na base 2 de n mais 1. Espero que tenha ficado claro. E você poder argumentar que, de fato, quando a gente se trata dessa divisão, onde eu tenho um limite, no qual n tende ao infinito, no final seria 1. Mas o mais correto possível é justamente o quê? É você considerar que é da notação O de log mais 1, certo? Então, alguns professores podem trabalhar apenas com isso, mas eu fui ensinado que este é o método mais correto e que de fato há mais sentido mesmo. Então, recomendo que você evidencie o que está dentro do parêntese do log, pois isso faz toda a diferença, tá bom? Obrigado por todos que ouviram até aqui e até uma próxima.